Então, mas e o karma, a relação kármica com as doenças? Então vamos lá. Aí estudar astrologia, estudar numerologia foi também porque eu queria entender karma. Você lembra que eu falei para ti que existiam memórias que ficavam cristalizadas e que elas eram causas de doenças muito profundas? Eu fui comedido falar que a gente vê coisas que estão no útero, né? E eu tenho inúmeros pacientes que viram cenas de quando eles estavam no útero da mãe. Só que aí, como você fez essa pergunta, eu vou fazer uma outra abertura aqui. Muitas vezes as pessoas, quando a gente está nessa prática terapêutica, a pessoa relata o que ela está vendo e muitas vezes ela relatava situações que não era de vivência dessa vida aqui. E aí eu vou fazer uma divisão aqui para as pessoas que, independente da religião que você tenha, você vai conseguir entender e vai conseguir aceitar. Por exemplo, eu tenho pacientes que olhavam e falavam assim, eu tô num momento que eu tô com esse vestido, esse, né? E de repente eu perguntava, tá, você consegue me falar que ano você tá? E a pessoa me soltava, eu tô em 1614. E não era um exercício de regressão, tá? Era o exercício da prática mesmo, mas começou a ficar frequente. Eu falei, 1614. Então tinha duas maneiras de eu compreender isso. Ou a mente criou uma alegoria para poder falar sobre o problema dentro dessa alegoria. Não é o que eu acredito, mas quem quiser acreditar nessa versão tá tudo bem, só que tem que trabalhar. Ok. Ou ela tá olhando algo kármico, algo que vem aí de outras eras, de outras vivências que não dessa vida aqui. E segundo a filosofia védica, né, a gente é determinado pelo nosso karma. Inclusive a astrologia fala muito isso, né? Nós somos determinados por ações que não é dessa existência material aqui, mas de outras existências. Então, por isso que justifica vir memórias que não são desse tempo do nosso corpo físico, porque a gente é muito maior que esse corpo físico. Sim. Eu sei que isso ultrapassa algumas religiões e está tudo bem. Eu não tenho religião, acredito em Deus e eu respeito todas as opiniões, mas eu acho muito importante entender que isso chegou na clínica. E como chega na clínica, a gente tem que aprender a lidar, né? Então, assim, olhar para isso como um fenômeno kármico, isso me ajudou muito, porque eu sei que são informações que a pessoa não vivenciou agora. E aí eu posso ir mais além. Não é só questão kármica. Eu não sei, eu sei que tu tem sua pauta, mas eu vou aproveitar agora. Fica à vontade, por favor. Porque eu acho que, assim, muitas vezes tem dores que eu não consigo entender na vivência que a pessoa tem, nem na infância, nem no útero da mãe, nem em situações kármicas, mas ela tá ali, vivências que determinam o pensamento dela atualmente. É um gatilho, né? Mas que são da ancestralidade. Aí quando a gente começa a trabalhar a ancestralidade, os parentes, avô, bisavô, tataravô, você vai descobrir por que aquela pessoa... É como se o DNA transmitisse algo mais do que aquela cadeia. Vou fazer uma pequena pausa, porque eu ia entrar em ancestralidade. E antes eu só quero reforçar uma coisa. Claro. Ele tem um conceito, e não é um conceito, para mim é uma coisa convicta. Eu acho muito interessante, eu vi nos trabalhos dele. O karma. As pessoas pensam em karma como castigo, né? Karma não é necessariamente um castigo. Está me acontecendo isso porque na minha vida passada eu matei, eu judiei. Então não é exatamente isso, né? Acho que assim, primeiro eu queria te dizer que karma é uma palavra em sânscrito, né, que significa ação. Então, agir é karma. Então, tudo que você age, toda vez que você age, existe, a gente pode pegar a lei de Newton, né? Toda ação tem uma reação igual ao contrário. Toda vez que você age no mundo, essa ação determina muito sobre você. Karma é o registro das suas ações. Não quer dizer que você fez algo lá atrás ou numa vida passada, alguma coisa assim, que agora você tem que pagar. Não é por aí. Na verdade, quando a gente aprofunda muito nos estudos védicos, que são as literaturas indianas, a gente entende que a gente vive aqui para aprender. E o karma é o que permite a gente aprender. E a gente vai aprendendo para quê? Para chegar aonde? Né? Essa pergunta é muito interessante. A gente aprende para entender qual é a nossa verdadeira identidade. A gente é a simbiose do universo, a gente é o reflexo do universo. Em sânscrito a gente fala Brahmandam Pindandam, ou seja, o universo sou eu e eu sou o universo. Até eu entender isso de fato, não é entender igual eu estou te falando, é entender de fato, sentir isso na pele, nas vísceras, na alma, né? Quem eu sou, até eu entender isso, eu tenho um longo caminho. E aí, quando eu falo de karma são as situações que eu me coloco na vida e que eu aprendo com elas. Aí que está o ponto interessante. Eu preciso agir, mas eu preciso olhar para aquela ação e para o resultado dela com aprendizado. E é aí que a gente falha. Quando a gente fala que karma é uma coisa difícil,
ou ruim, não, muito pelo contrário, é como se o universo te desse a oportunidade para você vivenciar tudo que você precisa. E é por isso que eu falo, o universo está reverberando tudo que você precisa, você só não está escutando ele. E aí o universo te entrega para que você aprenda com aquela situação que você está vivenciando. O problema é que a gente comete uma ação, age no mundo, e a consequência desse ato a gente não olha para ela para poder refletir, né? E para isso exige muita presença, né? Então a malha do karma fica difícil quando a gente não olha para adquirir aprendizado ali, entende?